Saúde a igreja do Senhor, com a graça e a paz de Cristo. Amém, irmãos? Bom conhecer essa igreja linda. Mais um aprisco do Senhor na terra. É bom conhecer irmãos, é bom estar com aqueles escolhidos pelo Pai. É bom dividir o alimento com o nosso povo. É bom estar na casa de Deus. Eu agradeço o convite, estar aqui para ministrar uma palavra temática, né? E a Sara me fez o contato, filha do pastor Romero, filha da pastora Jaqueline. Há algum tempo eu passei a meditar um pouco, né, sobre o tema e a importância da proposta do tema, que é a saúde emocional do cristão. Somos seres tricotômicos, corpo, alma e espírito. E muitas vezes negligenciamos essa parte da tricotomia que é a alma. Mas como aquilo que Deus faz é perfeito e funciona em sincronia, como a Terra e o universo giram sincrônicos, precisamos também cuidar da nossa alma. Eu vendo um estudo científico de um cientista da NASA e tal, então, alguém conhece Adalto Loureiro? E ele, dentro do estudo dele, dentro da sincronicidade, né? Ele estudando o texto de Josué, que quando o sol para, na verdade não foi o sol que parou, o universo parou. Deus parou tudo. Stop, para tudo. Porque se Deus tivesse parado só o sol, a sincronicidade do universo ia abalar tudo, porque é tudo interligado, é tudo uníssono. E é essa a importância que nós precisamos ter com o nosso corpo, com o nosso templo. Nós somos corpo, nós somos alma, nós somos espírito. E, irmãos, é importante que nós, nesse tempo tão duro, né, em dias tão penosos, em dias tão trabalhosos, voltemos a nossa atenção para essas coisas. E eu, ouvindo a pastora falando que a alegria do Senhor é a nossa força, me veio um texto em Levítico, só me perdoem que eu não consigo lembrar com certeza onde esse texto está, mas que fala assim, ó: é proibido aquele que veste a veste sagrada e que na cabeça dele foi derramado óleo, rasgar suas vestes, se ruquear, se rasgar, ficar com... E vocês têm ideia porque Deus fala isso? Quando nós estamos com extrema raiva, alguns processos fisiológicos acontecem no nosso corpo. Eu vou falar agora como neuropsicólogo. Você começa a liberar cortisol, adrenalina, noradrenalina. O seu sistema imune chega uma hora que ele satura e ele começa a se auto-atacar. Você começa a atacar o seu próprio corpo. O seu sistema imune, em vez de te proteger, ele começa a te sabotar. E aí você pode começar a desenvolver algumas doenças, por exemplo, como câncer, que é uma doença, a raiva. Por outro lado, um sorriso, um coração feliz, a formoseia. Mas nós temos processos aferentes
temos processos de baixo para cima e de cima para baixo. Não vou falar uma linguagem científica. Quando você faz um sorriso, mesmo meio que falso, o seu cérebro não identifica que aquilo não é um sorriso de verdade. E ele começa a liberar no seu corpo dopamina, serotonina e endorfina. Você sente uma sensação de prazer. Você se sente leve. Sim, a alegria do Senhor é a nossa força. A formoseia em rosto para alegrar o coração, irmãos. E muitas vezes nós nos auto-sabotamos. Quanto a isso, curve as suas cabeças, orar em nome do Senhor. Obrigado, Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, por estar na tua casa. Fala conosco, Deus, não, Pai, aquilo que nós queremos ou desejamos, mas aquilo que precisamos ouvir. Fala da tua palavra, faça que a sua palavra, como está escrito na Bíblia, seja uma espada de 2 gumes. Faça cisão entre a alma e o espírito. Traga-nos, Senhor, a tua benevolência. Massageia, Senhor, com a tua mão caridosa, amorosa, a nossa alma. O que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muitas vezes nos esquecemos que todos nós, enquanto humanos, temos pontos fortes. Todo mundo aqui, você percebe que tem um ponto forte? Mas todos também têm pontos fracos. Todo ser humano tem limites. Somos limitados. Tempo, somos limitados em muitas coisas. E todos os seres humanos têm necessidades. Nós todos precisamos comer, dormir, se exercitar. Deus não fez um corpo multiarticulado à toa, né? Nós precisamos caminhar, né? Então, muitas vezes nós só focamos nos nossos pontos fracos. Nós esquecemos os nossos pontos fortes. E isso afeta a nossa alma, e a alma é a identidade individual de cada um dos irmãos, minha. Foi algo que Deus soprou em nós. A alma, ela dá o que nós chamamos de traço de personalidade a cada um de nós. O pastor é um ser humano, minha esposa, Valéria, te amo, é outro ser humano. Cada irmão aqui é um ser humano. Somos 8 bilhões de seres humanos diferentes. E Deus sopra nesse homem, o único da sua criação, o seu sopro, o seu fôlego. E é interessante pensar nisso, porque o nosso cérebro, para fazer o processo de sinapse, para criar pensamentos, ele usa oxigênio. Ele usa o sopro do próprio Deus. Somos o único ser que raciocina logicamente, porque Deus não faz nada sem pensar, concorda? Ele pensa e faz. A alma é aquela parte que está ligada às nossas emoções, aspirações, vontades, transtornos também, ansiedade, depressão, tantos outros transtornos. E eu falo da alma com um pouco de segurança, porque hoje, na profissão em que Deus me coloca, enquanto psicólogo clínico, eu venho trabalhando com a alma humana. E às vezes eu vejo que negligenciamos essa parte do nosso ser que é tão importante. A parte em que Deus colocou um pouquinho dele, tem lá um pouquinho do sopro divino na nossa alma. E sem a nossa alma nós seríamos um ser mecânico.
funcionaríamos como uma máquina. Não pensaríamos, não sentiríamos. No Salmo 103, versículo 1 e versículo 2, está escrito assim: bendizei, ó minha alma, ao Senhor. A tudo que há em mim, bendiga o seu nome. Bendizei minha alma ao Senhor. Não te esqueças de nenhum dos seus. Não se esqueçam dos benefícios do Senhor. O tema proposto foi falar sobre autoestima. Como eu me vejo, como eu me observo, como eu me sinto. A autoestima não tem nada a ver com o outro. Sou eu, Carlos, como eu me enxergo, como eu me identifico. E é um tema extremamente relevante para a igreja, porque muitas vezes nós não conseguimos ver o nosso verdadeiro eu. Nos esquecemos que somos filhos do único, amados por Ele, criados pela sua própria mão, conduzidos à sua casa, alimentados por Ele. Temos um pastor que ora e cuida de nós. Temos um advogado fiel que nunca perdeu uma causa. Mas ainda somos humanos. Estamos nessa limitação. E sentimos, irmãos, nós sentimos. Nós ainda não transcendemos, ainda não fomos ainda transladados. Enquanto estivermos aqui, vamos sentir essas afetações que é do humano. E não podemos negligenciar isso. Espiritualizar tudo. Tem coisas que são nossas. Todo ser humano sente fome? Tem como espiritualizar a fome? Não tem. Sente dor? Tem. Se quebrar a perna precisa engessar e tal? Sim. Tem coisas que são do nosso humano. E eu gostaria que hoje nós fixássemos o ato de lembrar. Lembrar é um ato voluntário. Eu faço quando quero. Eu quero lembrar. Às vezes, algumas lembranças vêm de forma, vou falar intrusiva para os irmãos entenderem, mas eu posso fazer esse trabalho de forma voluntária. Afinal, a repetição é a mãe da retenção. Quanto mais eu repito, mais eu retenho. E muitas vezes nós nos auto-sabotamos, nós ficamos repetindo para nós mesmos que nós somos isso, nós somos aquilo, que nos falta isso, que nós somos aquilo, que isso, que aquilo, que é isso. Muitas vezes não em palavras, mas em pensamentos, imagens mentais ou em atos comportamentais. Eu me olho no espelho e vou remoendo, eu vou alimentando, e vou lançando naquele baú que Jesus falou, né? Um homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. Nós temos um baú, um reservatório, onde nós guardamos lembranças, imagens, guardamos aquilo que nós ficamos repetindo, às vezes não só por palavras, por atos. E quando nós precisamos de um recurso, é lá que nós vamos buscar. Só que se tem um bom tesouro, tem um mau tesouro. E nós ficamos entesourando coisas mais sobre nós mesmos. Imagens ruins, pensamentos ruins, distorções da nossa própria realidade. E depois culpamos a todo mundo. Arrumamos sempre um culpado, afinal isso vem de Adão, né? Ora, a culpa foi da mulher que o Senhor me deu. Não, a culpa é da serpente. Negação é um dos primeiros atos que o ser humano faz, ou o primeiro
É o primeiro mecanismo de defesa do ego. Freud diz isso. E eu concordo nessa com ele. E nós ficamos negando que às vezes nós somos o culpado da nossa baixa autoestima. Nós ficamos entesourando coisas que não são verdade sobre nós mesmos. Opinião de A, de B, de C, de D, de F, de... Eu sei que não é fácil, eu sou psicólogo, eu sei que não é fácil. Mas eu convido hoje aos irmãos a entesourarem suas potências agora. Todo mundo tem potências. Todos aqui são uma potência. Cada um com a sua especialidade, sua especificidade. Eu, por exemplo, não toco nada, mas eu tenho a minha potência. Não toco, né? Tenho a minha potência. Eu tenho aquilo que Deus me deu para usar com o reino. E se um irmão, olha, mas eu não toco, eu não faço nada, minha autoestima está baixa, mas o que você faz? Você sabe pintar uma parede, sabe consertar? É potência. Um neurocirurgião precisa de alguém que conserte o carro dele. Qual a diferença entre eles? Nenhuma. Cada um tem sua potência. E às vezes nós ficamos querendo a potência do outro. Eu queria ser aquele. Mas olha para você, irmão. Você é imagem e semelhança de Deus. O texto ao que eu vou me embasar está em Êxodo, quando Deus chama Moisés. Moshe. Deus aparece para Moisés. Moisés estava apacentando o rebanho de seu sogro. Lá, né? Já tinha saído do Egito, já tinha acontecido todo aquele movimento com Moisés. Eu peço permissão à igreja para usar alguns textos que não vão estar no seu contexto, mas eu não quero que os irmãos entendam como heresia. Eu precisei contextualizar a palavra de modo a dar uma inteligibilidade a ela, entendendo que pegar um trecho para ajudar a construir algo. Porque é uma palavra temática. Então, em Êxodo capítulo 3, eu vou pular alguns versículos, vou ler versículos salteados. Deus aparece na sarça para Moisés. E no versículo 7 ele fala: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Então Deus, conhecendo a dor do povo que já estava cativo há muito tempo, aparece para Moisés e quer usar a potência de Moisés. Moisés era uma potência. Moisés era uma potência? Foi uma potência? Deus via a potência em Moisés. E aí Deus vai com Moisés, vai transcorrendo, chegamos no versículo 11, e Moisés diz para o Senhor: Quem sou eu? Quem sou eu? Deus convida Moisés para uma grande obra. Moisés: Quem sou eu? Que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel. No versículo 12 ele fala: Certamente eu serei contigo, Senhor, falando com ele. Isso te será por sinal, que eu te enviarei quando houveres tirado este povo do Egito, e servireis a Deus neste momento. E Deus está incentivando a Moisés: você é contigo, Moisés. Eu estou com você nessa. Você não está só.
Segue o texto no versículo 4. Moisés responde a Deus, e disse mais: eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Moisés vê nele uma figura de não crédito. Pô, eles vão me ver, o Moisés que saiu daqui, deu aquele problema todo. Ele, pô, mas Deus não apareceu para você, você ficou com os egípcios. Pô, você matou um soldado egípcio. Pô, não, Moisés. Ei, calma aí. Deus é aquele que transforma água em vinho, que dá sabor à vida dos outros, alegria. Segue o texto. E nesse primeiro momento, Moisés coloca em dúvida a sua autoimagem. A sua autoimagem. Eles vão me ver, eu, Moisés, e não vão crer em mim. Que pô, Deus não apareceu para você, Moisés. Eu quero que vocês gravem isso. Autoimagem. Autoimagem. Independente da sua aparência, você é imagem e semelhança de, moldado pelas próprias mãos dele. Porque Deus não nos vê como somos, né? Perdão, não nos vê como nós somos em carne. Ele vê o nosso interior. Segue o texto. No versículo 10, Moisés fala assim, então disse Moisés ao Senhor: meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem e nem de ontem, nem ainda deste que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de língua. E a autoestima de Moisés, falo mal. Autoimagem e autoestima são um conjunto. Autoimagem é o conjunto de atitudes, pensamentos que cada pessoa tem sobre si mesmo. É uma percepção avaliativa sobre si, sobre a sua própria pessoa. Uma maneira de ser. São atitudes, segundo o qual a própria pessoa tem uma auto-ideia. Eu crio uma auto-realidade de mim. Eu acho que eu sou assim. Que pode ser positiva ou negativa. Nós temos essa tendência avaliativa, irmãos. Avaliamos tudo. Somos altamente avaliativos. Faz parte do nosso sistema de sobrevivência. Avaliar perigo, avaliar valores. Só que, às vezes, não somos corretos quando nos autoavaliamos. Colocamos peso demais, nós pesamos muita mão. Porque o nosso marco de medida não é real. Nós olhamos outras pessoas, com outras potências, com outras qualidades, com outras possibilidades, e queremos alcançar essas pessoas, mas não é o que a nossa potência nos permite. Mas nem por isso nós precisamos ter uma autoimagem ruim, nem muito menos uma autoestima. Porque nós temos potências que aquele não tem. Imagine aquele corredor, o Bolt, velocistas geralmente eram menores. Bolt é um homem muito alto, né, bem grande. Se ele olhasse para os colegas dele menores e falasse: poxa, caraca,
Ele viu potência nele, foi. Mas a nossa tendência em focar nos pontos fracos está em nós. Mas diga ao fraco, eu sou. Eu tenho potência. Eu tenho o reflexo do Todo-Poderoso. Eu tenho a essência dele dentro de mim. Irmãos, e tem coisas que estão sob o nosso controle. Deus chega para, no contexto de Abel e Caim, Deus fala assim, ó, por que você está assim? Porque você está triste, está decaído. Se caso você fizer bem, você não vai ser aceito? O pecado bate à sua porta, mas sobre ele, quem deve dominar? Quem? Deus que domina? É o irmão? É o pai? É a filha? É o Estado? Tem coisas que é com você, meu irmão. Não transfere. Aqui, ó. O peito e segue. O impossível é dele, mas entende? E às vezes nós ficamos com a nossa autoestima baixinha porque nós queremos transferir para o outro aquilo que é responsabilidade nossa. A sua autoestima e autoimagem é responsabilidade sua, irmão. Não espere que o outro te ache nada. A opinião dele é só dele, cabe a ele. A sua auto-opinião, sim. É isso que você tem que inferir para você mesmo. Amém? Fez sentido? Amém. A autoimagem surge na interação da pessoa com seu contexto social. Até então o bebê nasce, ele não sabe, né, de nada, ele é um bebê. Conforme nós vamos interagindo com o grupo social, nós vamos construindo uma autoimagem. Eu vou olhando para o papai, vou olhando para a mamãe, vou olhando para o coleguinha, eu vou construindo uma autoimagem. E o contexto disso são as comparações, como já disse anteriormente. Cuidado com as redes sociais. Elas vendem sonhos, vendem mentiras, falsas felicidades. Ninguém vai ser feliz o tempo todo. É impossível para um ser humano. Psicologicamente falando, um ser só de amor também não ia dar certo funcionar na Terra. Você consegue amar a dois senhores? Você não tem que amar a Deus e... Não, ficar longe, senão... Vão vendendo imagens e nós vamos nos apegando a essas imagens e querendo que aquela imagem se encaixe em nós ou que nós nos encaixemos naquela imagem que vão vendendo e a gente não se encaixa e começa a corta daqui, pinta dali, pós, né? E ficamos tristes porque às vezes não vai encaixar. Eu sou mais baixo mesmo, ou sou mais alto, não vai encaixar. Muitas vezes, irmãos, nós temos a pouca capacidade de olhar para nós no espelho e falar, eu te amo. Vocês já falaram isso no espelho? Olha, vocês já tentaram se encarar 5 minutos no espelho, assim, ó? Você já viu como é que a gente escova o dente? Nem olha no espelho. Se encara 5 minutos. Fala assim, eu te amo, você é linda, você é imagem e semelhança de Deus. Eu sou lindo. Experimentem isso em casa amanhã. 5 minutos de espelho. Se encara.
A autoimagem é o que nos faz reconhecer quem nós somos. Quando nós temos uma autoimagem e uma autoestima elevada, nós temos a tendência a gostar dos outros. Vocês sabiam disso? Mas quando nós temos uma autoimagem, uma autoestima baixa, nós temos a tendência a não gostar porque nós nos sentimos julgados o tempo todo. E o problema está no outro. Está em quem? Está em nós. E aí a gente, não, a culpa é dele, porque ele está, a culpa é nossa, é a nossa imagem, a nossa autoimagem, a nossa autoestima que está ruim. Então vamos aprender a não transferir para o outro aquilo que é responsabilidade nossa. A baixa autoestima e a baixa autoimagem se constituem uma doença grave que favorece o egoísmo. Eu começo a ficar egocentrista. Vocês sabem o que é o egocêntrico? Aquilo que é tudo para mim, tudo meu, tudo meu, tudo eu. E eu fico egocêntrico nos julgamentos. Eu sou feio, eu sou isso, tudo eu. Ninguém me quer próximo de mim, ninguém quer falar comigo, ninguém quer, eu isso, aquilo, ninguém me ama. Tá vendo? Não me escolheram para cantar no louvor porque aí começa. Tá vendo? As irmãs estavam ali, a irmã passou do outro lado da rua e não falou comigo, acho que ela não gosta de mim. Às vezes a irmã tá com a cabeça com um problema, passou ali, focada no que ela tinha que resolver e não te viu, e você, pega aquilo, introjeta em você, aí começa o sofrimento, e você fica egocêntrico. Amém? Autoimagem baixa e autoestima baixa, cabe o egocentrismo no sofrimento. Só eu sofro. Todo mundo está feliz. Eu sou o único infeliz da face da terra. Só eu tenho um problema. Deus, o que você fez? Você se afastou de mim, que ninguém me ama, né? Eu sou pior, né? Mas não é a verdade que a palavra nos traz. Eu pergunto a vocês, como estava a autoimagem e a autoestima de Moisés? Alta ou baixa? Ô Moisés, olha Moisés, cara, quando eu nasci, é o pensamento de Moisés. Estou aqui parafraseando, ele não pensou isso, tá? Tô só. Pô, o faraó falou que ia me matar, minha mãe teve que me botar no rio, pô, cheio de crocodilo. Pô, me acharam, fui criado pela filha do rei. Pô, eu achei que era da família, quando eu descobri eu era um adotado. Meu Deus, depois eu saí, matei um homem, tive que sair, agora eu andei pelo deserto, tô aqui criando ovelha. Eu era príncipe, tô só parafraseando, tá, gente, tá? E aí ele, pô, sou fã, ou gago, não sei. Pô, eles vão olhar pra mim assim, todos, fui príncipe, pô, não vão, já era, não vão. Pra mim não. Tô mal vestido e sou gago, sou panho. Pra mim não. Autoimagem, autoestima, ó. Ele estava revestido pelo próprio Deus. Ele já não vestia uma roupa de pastor, de ovelhas. Ele chegou na presença do Todo-Poderoso. Deus falou com ele. Moisés foi o único que Deus falou face a face. Amém. Quando o texto em Gênesis fala que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, imagem a gente entende uma representação holográfica. Microfone. Se você fechar o olho, vem uma imagem holográfica, mas eu apresento o fenômeno. O microfone é uma imagem holográfica. E quando eu falo a referência do microfone, para que serve, uma imagem holográfica vem na sua cabeça.
Semelhança tem a ver com o interior, com o caráter. Nós somos imagem holográfica, refletimos a Deus e temos a semelhança em caráter. Somos semelhantes a Deus. E eu gostaria de voltar à ideia do pensamento, irmãos, porque o pensamento, a expressão latina pesare, significa pesar, avaliar, quantificar, inferir, pesare, de pesar. Quanto peso cada um aqui tem colocado nos seus pensamentos quanto à sua autoestima? Agora, você usa o mesmo valor quando você fala do outro? Para pesar? Fulano é linda, fulano é fulano, fulano se veste bem, fulano está assim, assim. Você usa o mesmo valor? Usa. Balança enganosa é? Balança enganosa é? Abominação ao Senhor. Um peso, uma medida. Se julgue como você julga o outro. Amar ao próximo como a ti. Gente, o próximo não é melhor do que nós. Nós não somos piores. Nós somos de fé. Cada um com a sua potência. E aí amamos tudo que é do outro, tudo que está no outro, e esquecemos de nós, de olhar nossas potências. E não usamos o mesmo peso, nem a mesma medida. Colocamos duras cargas em nós mesmos para puxar aquele peso, aquela dor o tempo todo. Se perguntarmos a uma pessoa reflexiva, eu imagino que os irmãos aqui tenham esse grau de reflexão, ela vai descrever que as combinações que levam ao fracasso são opiniões negativas dela e com confirmações do que o outro fala. Ela tem uma opinião negativa, ela escuta algo do outro, aquilo é um prego, fixa na cabeça dela, a partir daí está fixado, ela não consegue mais desfixar. Porque ela ainda não entendeu que a opinião do outro é só uma projeção do outro em mim. Não quer dizer que seja eu. É ele que está projetando em mim algo dele. Ele olha para mim, vê algo em mim que parece com ele e lança para mim. Aí o que eu faço? Seguro, embrulho, ponho no bolso e levo debaixo do braço pro resto da vida. E levo a opinião do outro. E acaba com a minha autoimagem, acaba com a minha autoestima. Cuidado com a opinião do outro, meu irmão. É outro, não é você. Não que você não vai ouvir opiniões, e precisamos trocar opiniões, mas cuidado com o que você entesoura. Cuidado com o que você põe no bolso. São opiniões. Opiniões serão para ser trocadas. Mas cuidado com aquilo que você torna valioso. E pega aí, ó. Guarda. Cuidado com as conchas que você encontra no mar. Às vezes você está mexendo num ouriço venenoso e você quer levar para casa. Calma. São opiniões dos outros. Amar o próximo como a ti mesmo. Em Mateus 15,
versículo 11, 12, está lá, né? Jesus inferindo sobre uma questão muito importante. O que contamina o homem não é o que entra da boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os discípulos disseram: sabe que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Sabe por quê? Sai da boca e entra onde? Sai da boca e entra onde, pessoal? Ó, no seu próprio ouvido. Ciclo da autossabotagem. Esse é o ciclo da autossabotagem. Ó, auto. Poxa, eu sou feio, eu sou isso, eu não canto bem, eu não sou aquilo. Isso tá aqui, ó. A repetição é a mãe da retém. Olha você repetindo o tempo todo. Eu não sou isso, a mim mais aquilo. Tá aqui, ó. Gerando, e você está entesourando. Tá guardando. E você está sabotando. Cuidado com aquilo que sai da sua boca. Mas não só aquilo que sai da sua boca. Vigie seus pensamentos. Eles se tornarão ações. Vigie suas ações, que elas vão se tornar hábitos. Eu queria trabalhar com vocês alguns pilares para a autoestima. A autoaceitação é um dos pilares que eu gostaria de elencar com vocês aqui hoje. É uma postura positiva com relação a si mesmo, como pessoa. Isso inclui elementos como estar satisfeito de acordo consigo mesmo, ser um consigo mesmo, ou sentir-se em sua própria casa. Sentir-se dentro da sua própria casa, se sentir feliz consigo mesmo. 1 Coríntios 6, 19, 20, Paulo traz para nós assim, ó. Ou não sabeis vós que o corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus. Meu irmão, nosso corpo é templo do Espírito Santo, proveniente de Deus. A nossa autoimagem perante Deus é de um templo lindo, ataviado, onde ali mora o Espírito Santo. Se veja como um templo, cuide-se como um templo. A gente não faz manutenção no templo? Façamos manutenção no nosso templo. Alguém aqui faz atividade física? Alguém faz? Ó, Paulo dá uma recomendação, ó, e o exercício físico para pouco tem proveito. Amém? Paulo fala assim, o exercício físico para pouco. Mas pouco não quer dizer que não tenha proveito nenhum. Ele não fala para não fazer nada, ele fala, ó, para pouco, mas não falou que não tem proveito nenhum. Mas a piedade para tudo é proveitosa. Mas a autopiedade, se eu tenho autopiedade, eu faço um pouco de exercício físico, porque eu estou cuidando do templo. Não é hedonismo. Deus não fez o meu corpo multiarticulado para ficar parado. Eu preciso me mover. Se eu não me mover, eu fico depressivo, fico triste, eu não gero neurotransmissores. Não tem nada a ver com hedonismo, meu irmão. Vai se mexer, levanta, caminha um pouco, enche o pulmãozão, caminha 10 minutos, caminha 15, vamos lá, vamos nos mexer, vamos trabalhar essa autoimagem. Eu não estou falando de estética, estou falando de bem-estar. E aí aquele sorriso que vai formosear o rosto vai surgir. Autoconfiança diz respeito a uma postura positiva com relação às próprias capacidades e desempenho. Inclui as convicções de saber e conseguir fazer alguma coisa.
de fazê-lo bem, de conseguir alcançar algo, alguma coisa, supor as dificuldades de conseguir superar algo. Autoconfiança. Eclesiastes 9, versículo 11, está lá. Voltei e me vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a corrida. Ó, não é dos ligeiros, não é dos Zombolt a corrida, hein? Nem dos fortes a batalha. Nem tampouco dos sábios o pão. Nem tampouco dos prudentes a riqueza. Nem tampouco dos entendidos o favor. Mas que o tempo e a oportunidade ocorrem para todos. Todos têm oportunidade no reino. Todos têm oportunidade na vida. Independente de quem você é, você tem potências. Pega essa potência e começa a repotencializar isso. Gira o dínamo da sua vida. E aí, o que eu faço bem? O que eu posso fazer? O tempo e a oportunidade ocorrem para todos. Esforço é a chave do negócio. E aí não podemos transferir essa oportunidade para conta de ninguém. Tenha autoconfiança em você, meu irmão. Confie que você é capaz. Vai ter dificuldade? Tem. Não é fácil para ninguém, como o pastor falou. Não está fácil mesmo, não. Mas persevere. Repita. Leia de novo. Leia outra vez. Repita de novo. Cada vez que você ler, vai ficar mais fácil. Cada vez que você fazer, vai... Competência social é um outro aspecto. Competência social é a experiência de ser capaz de fazer contato. Incluir lidar com pessoas, sentir-se amado, ter flexibilidade para lidar com diversos tipos de pessoas. Isso ressoa no nosso convívio social entre irmãos. Tem um irmão que é um pouco mais fechado, tem um irmão que é um pouco mais expansivo, tem um irmão que é um pouco mais firme. Nós precisamos criar habilidade para lidar com esses irmãos. Senão, nós podemos achar que o problema está em... Mas não, é o irmão que é daquele jeito, e você precisa lidar com ele. O irmão é mais fechado, ele não gosta de muita conversa. Que é ele é dos 8 bilhões de seres humanos, ele é um diferente de você, só isso. A autoconsciência, para fechar, o primeiro passo é conhecer a si mesmo. Você costuma pensar sobre as reações e os acontecimentos, mas não infere que você pode, em alguma instância, mudá-los. Dia a dia, paulativamente. Percebe situações de estresse e não sabe lidar com eles. Percebe emoções ruins e não consegue elaborá-las. Percebe que às vezes algumas regras não se encaixam em algum momento e fica com raiva. Ter autoconsciência é infletir para dentro do seu ser, olhar para dentro de você e fazer o que está escrito em 1 Coríntios 11. Examinai cada um a si. Olha, se examina. O que eu estou sentindo? Dá outro sentido. Por que eu estou sentindo isso? Como isso me afeta? Como afeta a minha autoimagem? Como afeta a minha autoestima? O que eu posso fazer com isso? Afinal de contas, irmãos, tem coisas que estão sobre o nosso e tem coisas que não estão, a opinião dos outros. Não estão sob o nosso controle. E nunca estarão. É do outro, não é do seu. Mas eu posso exercer controle naquilo que está sobre o meu controle. É isso, irmãos. Foquem em vocês mesmos. Se entendam como potência. Você tem ponto fraco? Tem, eu tenho. Eu não sou máquina. Até a máquina tem.
Eu tenho limites. Entenda que você tem limites. E às vezes, com a sua autoimagem, a sua autoestima ruim, você quer exceder o seu limite para agradar e para se sentir aceito. Mas você tem limites. Meu limite é esse. Eu tenho necessidades. Mas o principal, eu tenho pontos fortes. Foque nos seus pontos fortes. Vocês são imagem e semelhança de Deus. Dentro de cada um aqui tem um sopro da vida. Dentro de cada irmão tem um reflexo, como aquele pilar de bronze que tinha no meio do templo, pastor. Que quando abriu-se a porta, o sol batia ali, refletia luz, que iluminava todo o centro, aquele pilar de bronze polido. Você reflete a imagem do Todo-Poderoso. Autoimagem, autoestima. Fortaleçam sua autoimagem. Entendam que depende de cada um trabalhar a sua autoestima. Faça aquilo que está sob o seu controle. E o mais, ele fará. Agradeço a oportunidade, irmãos, em nome de Jesus.